Flamengo avança para pagar a multa e contratar atacante. Alvo do Aston Villa, Emerson Royal diz que está com a cabeça no Flamengo. Bayern de Munique, Arsenal e Manchester City monitoram joia do Mengão. E Flamengo faz anúncio importante sobre jogo contra a Chapecoense. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa falando de uma joia que está despertando interesse de três gigantes da Europa: Bayern de Munique, Manchester City e Arsenal. Vamos falar aqui do Cauã Pavuna, meia do Sub-15 do Flamengo e também da seleção brasileira. Segundo informações do Guilherme Flazoeiro e também do portal Flabase, a família do atleta visitou as instalações dos clubes europeus para conhecer os projetos, mas até o momento não existe nenhuma negociação em andamento. Viralizou uma postagem do Cauã Pavuna logo assim que a seleção brasileira foi eliminada e ele colocou em seu Instagram: 2030, estou aí, vou ajudar o Brasil. Perguntei sobre esse garoto, muitos falam que é muito bom de bola. Meia atacante, Cauã Pavuna, anota o nome desse jogador. Você vê, garoto tá aí no Sub-15 e já tem gigante da Europa em cima de olho. Bayern de Munique, Arsenal e Manchester City. Só para falar de três aqui dos clubes que estão acompanhando de perto e que já recebeu a visita do familiar do atleta, né? Os pais estiveram nas instalações do City, do Arsenal e também do Bayern de Munique. É um negócio de doido, né, cara? O garoto não tá nem assim, informação na base ainda, é um menino no Sub-15 e já tem aí gigante de olho. Bom, um dos atletas experientes mais utilizados durante a intertemporada está sendo o lateral direito Emerson Royal. Ele recebeu uma proposta nessa janela para deixar o clube, alvo do Aston Villa. O jogador evitou prever o futuro, mas garantiu estar focado apenas na preparação da equipe rubro-negra para o segundo semestre de 2026. Nas últimas semanas, o Flamengo decidiu não dar procedimento às conversas com o clube inglês, que fez uma proposta de 9 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. A diretoria do Flamengo escolheu não negociar o lateral nesse momento, porque não ia dar tempo de trazer um substituto, né? O Flamengo ainda ia ter que mapear o mercado. É uma posição difícil, é uma posição carente. Eu não estou aqui defendendo o argumento do Flamengo, tá? Eu só estou dizendo por que o Flamengo não aceitou vender o lateral direito Emerson Royal. E ele falou sobre isso e disse: eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Até que nada seja decidido, eu sou jogador. Fico muito feliz de receber essa proposta, porque mostra que o meu trabalho está sendo feito. Estou com a cabeça agora no Flamengo e não sei o futuro, disse após a vitória por 2-0 sobre o Lausanne da Suíça. O Royal foi titular nas duas partidas da intertemporada, contra River e Lausanne, e ele ressaltou aí o trabalho físico feito durante as férias para chegar da melhor forma possível na reapresentação. O lateral pratica boxe e se dedicou aos treinamentos no CT, longe do CT nesse período aí, né, que os jogadores receberam férias após essa primeira parte da temporada, o primeiro semestre. E ele diz: para mim é muito importante pela confiança. Eu me senti bem, eu sei que tem que melhorar muita coisa, mas fisicamente me encontro bem. E agora é continuar o trabalho para aumentar a competência, será o melhor para a equipe. Olha, pela minha interpretação aqui, o Royal, ele deixa nas mãos do empresário o futuro dele. É óbvio que ele vai falar que ele está com a cabeça no Flamengo, que ele está focado no Flamengo, porque é o Flamengo que paga o seu salário, o Flamengo que foi lá buscá-lo na Europa, que estava lá na Itália encostado no Milan, né? É óbvio que ele vai falar: estou com a cabeça no Flamengo. Mas ele, assim, não fechou as portas, né, para o cenário europeu. É claro que é o sonho de todo jogador ir para a Europa, principalmente o Royal, que foi e voltou, ainda não mostrou, né, um potencial lá, principalmente na Inglaterra, né, que ele jogou lá no Tottenham e agora o Aston Villa está com essa proposta. Eu continuo com o pensamento de que se o Aston Villa aumentar essa proposta, o Flamengo vai dar uma balançada e vai acabar vendendo aí o Emerson Royal.
Bom, ainda sobre mercado da bola, saiu agora a informação da ESPN que o Flamengo está muito avançado para contratar o atacante Ayran, do Cuiabá, um dos principais destaques do clube na temporada. O Ayran foi promovido recentemente ao elenco profissional, o jovem já disputou 3 partidas oficiais e marcou um gol. A princípio, o Flamengo pretende pagar a multa rescisória do jogador para o mercado nacional, avaliada em cerca de 10 milhões de reais. Em seguida, o atacante passaria por um processo de transição entre as categorias de base e o elenco profissional antes de chegar aí, né, a trabalhar com o Leonardo Jardim. O Ayran teve passagem pelas categorias de base do Botafogo, onde permaneceu até 2024. Isso antes de chegar ao Cuiabá. Então tá aí o Flamengo negociando para pagar a multa rescisória do mercado nacional ao Cuiabá para ter aí o atacante Ayran. É um menino ainda de apenas 17 anos, porém ele joga nos profissionais do Cuiabá e é um dos destaques do time. Atacante. Tá aí, gente. Conhece o Ayran? Não conhece? Já viu jogar? Subiu recentemente, né? Ele fez essa transição aí. Para o Flamengo, ele viria, a princípio, para a base, né? E aí iria fazer essa transição. Ele pode ter experiência lá de jogar nos profissionais do Cuiabá, só que o Flamengo aqui é outra coisa, né? Ele vai precisar fazer aí essa transição, passar por algumas etapas antes de trabalhar com o elenco principal, o elenco profissional do Flamengo. O Flamengo fez um anúncio importante, gente, sobre o jogo contra a Chapecoense. Inclusive, a gente trouxe aqui no nosso destaque sobre a venda de ingressos, né? Rolou uma confusão aí na tarde de hoje, que a Chapecoense abriu aí a venda dos ingressos e o valor tá realmente muito caro, né? E aí o pessoal tá falando, é jogo do Campeonato Brasileiro ou é Copa do Mundo que veio pro Brasil? Né? Porque o setor visitante está cobrando R$250. E o Flamengo anunciou detalhes dessa venda de ingressos para a partida contra a Chape, válida pelo Campeonato Brasileiro, que o jogo será disputado no dia 22 de julho, lá na Arena Condá. Olha, os ingressos para os sócios torcedores e público geral já estão disponíveis desde as 9 da manhã desta quinta-feira, por meio do site oficial de vendas do clube, ou seja, é só você chegar lá no site, né, quem compra ingresso já sabe, no site do Flamengo, site do sócio torcedor, para comprar aí o seu ingresso. Valores, R$250, né, para o torcedor do Flamengo, meia entrada paga 125. E aí o Flamengo deixa bem claro isso aqui. Os valores são definidos pela equipe mandante, ou seja, quem colocou esse preço aqui foi a Chapecoense, não é o Flamengo que está vendendo o ingresso por R$250, até porque o Flamengo é visitante, o Flamengo não é o mandante, tá? Então só para torcedor não pensar, o Flamengo está cobrando um ingresso absurdo, não. Quem estipula, quem determina o valor é a Chapecoense, o pessoal ficou pau da vida, né? Torcida do Flamengo, principalmente porque pagar R$250 aí para ver um jogo é brincadeira. Você compra aí o seu ingresso através do site ingressos.flamengo.com.br. Então tá aí, setor visitante, 250 pilas. Meia entrada 125. O ingresso já tá quase acabando, gente. Tá? Mesmo com o valor caro assim, a galera tá comprando, o pessoal tá comprando, não tem jeito. Então o Flamengo fez esse anúncio aí de forma oficial em seu site. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, tá dando uma entrevista nesse momento ao Vene Casagrande, né? E aí, como a entrevista começou agora, não ia dar tempo da gente esperar acabar a entrevista para gravar o vídeo, né? Senão ia ficar muito tarde. Então a gente vai trazer tudo aí sobre essa entrevista de forma resumida na nossa próxima entrada. Ou seja, no próximo vídeo a gente vai trazer um resumo dessa entrevista do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, falando sobre reforços, falando sobre saídas, situação do Danilo, né, que está indefinida, situação do Alexandro, clubes da Europa interessados no Everton Araújo, essa situação do Royal, ele vai falar sobre estádio, valor dos ingressos, tudo isso e muito mais. Então a gente vai trazer aqui de forma resumida em 10 minutos, a gente traz tudo aí que o BAP falou, inclusive o Boto, que está em Portugal, também está falando sobre reforços, está sendo muito cobrado nesse momento, alguns clubes já iniciaram esse processo de contratação e o Flamengo ainda não. Então a gente vai fazer essa dobradinha,
Vamos trazer tudo sobre essa entrevista do BAP ao Venê e vamos trazer tudo que o Boto falou em Portugal na nossa próxima entrada. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!